Olá! Antes de começarmos, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha história que me levou a fazer este programa. Eu cheguei a um ponto da minha vida em que, mesmo sabendo que eu estava fazendo as escolhas saudáveis, minha saúde não refletia essas escolhas. Eu tinha dermatites constantes na minha pele, uma irritação que não parava, um rosto cheio de acne, as minhas articulações estavam super doloridas, meu intestino não funcionava sem laxante, minha barriga estava constantemente inchada, eu não tinha energia para nada. Uma flatulência que me fazia passar vergonha. A minha memória e concentração estavam horríveis e o meu humor oscilava como um ioiô. Por um bom tempo, lutei contra infecções de cândida e para perder peso. Eu tinha experimentado vários protocolos. Mesmo com o diploma de bacharel em nutrição, nada funcionava, o que era realmente uma vergonha para mim. Até que um dia eu tive a oportunidade de fazer uma especialização com um dos médicos que eu admiro muito nos Estados Unidos. E eu segui o protocolo que vocês terão acesso neste programa. E minha vida, como a vida de muitos dos meus clientes, se transformaram depois dessas 8 semanas. Junto com essas mudanças, eu também me especializei em saúde intestinal e em alimentação consciente, que me libertou de um dos meus maiores problemas, a constante preocupação com o que comer. Eu não cheguei a ser diagnosticada com alguma condição autoimune, mas tenho certeza que logo eu seria, se eu não fizesse nenhuma alteração no meu estilo de vida. E utilizar este programa como prevenção foi a minha salvação. Além da minha história, alguns clientes também me motivaram incrivelmente a reduzirem suas medicações e a diminuir os sintomas das doenças autoimunes e problemas intestinais apenas seguindo as minhas orientações. Você terá a oportunidade de ler o depoimento deles logo abaixo. Milhares de pessoas buscam desesperadamente soluções para seus problemas de saúde. Vou te mostrar que você está no lugar certo se você não estiver se sentindo 100% e não sabe exatamente por quê. As informações que você estará prestes a receber te darão um conhecimento além da medicina tradicional, que não te fornece as respostas que você está procurando. Você irá aprender estratégias para mudar suas atitudes diárias, para começar a se sentir melhor, perder ou ganhar peso e recuperar sua energia. Eu vou te mostrar que muitas doenças estão relacionadas com o sistema imunológico e com o intestino. Por isso que este programa tem um foco em doenças autoimunes. Mas se você não possui essa condição, você continua no lugar certo para a prevenção dessas doenças tão injustas e também no caminho certo para recuperar sua energia e conquistar o corpo que tanto almeja. Tenho certeza que você está aqui, é porque sua saúde não anda 100%. Então saiba que a hora é agora. Quando o sistema imunitário ataca o próprio corpo e causa danos no tecido e nos órgãos, a gente chama isso de autoimunidade. Muitas pessoas podem durar uma vida com sintomas iniciais das doenças autoimunes, que inclui dor nas articulações, ganho de peso, esquecimento, intestino desequilibrado, podendo alternar entre diarreia e prisão de ventre, depressão, alteração de humor e cansaço, sem receber diagnóstico de doença. Pelo contrário, o médico te diz que você está bem, apenas estresse. Esses médicos podem ter uma boa intenção, mas porque nada sério apareceu no seu exame de sangue, você pode ter recebido uma orientação geral como tente perder peso, durma mais, se alimente melhor, reduza seu estresse, ou pior, você pode sair do consultório do doutor com uma prescrição para um medicamento contra a ansiedade para te ajudar a acalmar. A verdade, e o que eu quero compartilhar com você nesse programa, é que condições autoimunes ocorrem no espectro. Você não acorda com a diabetes tipo 2 em um dia. Ela se desenvolve quase sem percebermos com o tempo. Você não acorda com o mal de Alzheimer. São décadas de progresso. Cientistas agora sabem que o processo que leva às doenças autoimunes começa cedo, nos nossos 20 ou 30 anos. No caso da Alzheimer, pode começar com esquecimento pequeno, confusão, perda de memória e, eventualmente, a demência. Para a diabetes tipo 2, pode começar com desejo por comida, desequilíbrio no açúcar do sangue, a hipoglicemia, síndrome metabólica com ganho de peso, seguida por neuropatias como dormência e formigamento, que vem e vão. E, finalmente, o diagnóstico de diabetes com alto risco de doença cardíaca. Eu gosto de explicar para meus clientes usando a analogia do copo de água. Imagina você como um copo vazio de água. Com o passar dos anos, você vai expondo seu corpo às toxinas do ambiente, como a poluição. E com isso você vai enchendo seu copo. Até então você está bem, mas você continua expondo as toxinas do ambiente, come alimentos que seu corpo não tolera bem, vive uma vida cheia de estresse e boom. Seu copo vai começar a transbordar e é quando você irá começar a ter sintomas. E os sintomas serão relacionados com a parte do seu corpo mais fraca. Aí é onde a genética entra. Então, como é a progressão e o diagnóstico de uma doença autoimune? Apesar deste programa não ter o foco apenas em doenças autoimunes, é interessante saber como a gente chega a esse diagnóstico.
ainda mais para sabermos como preveni-las. Guarde em sua mente a analogia do copo de água. Se você tem uma doença autoimune, você sabe que leva em torno de 6 a 10 médicos e em torno de 5 anos para receber o diagnóstico, certo? Foi assim que aconteceu com você? Nós sabemos que os anticorpos que a gente desenvolve quando a gente sabe que tem certa condição, como lúpus, artrite reumatoide, psoríase, estão no nosso corpo se desenvolvendo por pelo menos 5 anos, mesmo antes dos sintomas começarem. Então, isso está acontecendo silenciosamente no seu corpo. E logo você começa a ter sintomas, que são muitas vezes vagos, que vêm e vão. Até uma certa hora que finalmente você recebe o diagnóstico de doença autoimune, quando é um pouco tarde. O gatilho para o começo de tudo pode variar de acordo com sua genética ou exposição. Pode ser toxinas, estresse, infecção, intestino permeável, intolerância a certos alimentos, por exemplo, e por aí vai. A gente vai ter um vídeo para cada gatilho, que são a base para descobrir a causa da autoimunidade. Este espectro mostra como é a evolução da doença, que vem de sem inflamação, um copo vazio, até várias inflamações com o diagnóstico de uma doença autoimune com o copo transbordando. Não significa que qualquer inflamação vai levar à autoimunidade, mas a inflamação é realmente a causa de qualquer doença crônica. Infarto é inflamação, câncer é inflamação e por aí. Então, o nosso objetivo aqui é regressar nesse espectro. Eu não estou falando que uma doença autoimune pode ser curada. Eu acredito que é como um câncer. Uma vez que você teve, você estará sempre naquele espectro. Mas podemos fazer muitas coisas para te puxar para o lado esquerdo do espectro. Então, ela pode ser revertida. E quando eu digo reverter, o que eu quero dizer é que a maioria das pessoas podem se livrar dos sintomas, podem se livrar dos medicamentos. Mas, infelizmente, se o dano a algum órgão já foi feito, como um órgão vital, como é o pâncreas ou a tireoide, você terá que continuar com a suplementação dos hormônios, como a insulina, no caso da diabetes. Mas você pode se livrar dos medicamentos para a dor? Dos antidepressivos? Claro que sim. E podemos reduzir os anticorpos ou totalmente fazer eles desaparecerem? Também, absolutamente. Eu vejo isso diretamente na minha prática. Então vamos ver o que causa a autoimunidade. Bem, sabemos que através de estudos com gêmeos idênticos, a genética certamente desempenha um papel na autoimunidade. De fato, em torno de 25%, que é o que eles chegaram. Então, cerca de 25% da genética estão ligadas às doenças autoimunes. Mas você pode perceber que em uma família, apenas uma pessoa tem doença autoimune. Então, a gente sabe que não é apenas a genética. 75% é o ambiente, e é aí que vamos passar um bom tempo conversando. Os fatores ambientais podem influenciar e reverter sua autoimunidade. Há muito tempo atrás, éramos acostumados a pensar que nossos genes eram estáticos. Se você tinha o gene de artrite reumatoide, você terá artrite reumatoide. Mas agora a gente sabe, através de estudos da epigenética, que este não é o caso. Agora a gente sabe que nossos genes podem ser ativados ou desativados. Há pessoas com doença celíaca que não têm genética celíaca. Há pessoas com todos os tipos de autoimunidade que não têm genética para essas autoimunidades. Mas sim, vale a pena falar que existem pessoas que têm a genética para certa autoimunidade que foi ativada e nós podemos tentar desligar. Então, o que são esses fatores ambientais? Pelo trabalho do Dr. Alessio Fasano, pesquisador e mestre da Universidade de Harvard, que lida com o intestino permeável, foi observado que os vazamentos do intestino ou intestino permeável, que eu vou explicar melhor mais para frente, são parte desses fatores. Mas para ilustrar bem para você, quando falamos que algo é permeável, significa que deixa passar coisas por ele. Então, quando falamos do intestino permeável, é a mesma coisa de falar intestino vazado ou intestino com buracos. Além do intestino permeável, temos também os gatilhos, os desencadeantes ambientais, como a sensibilidade e a intolerância por certos alimentos, a exposição a toxinas, infecções e ao estresse. Uma maneira melhor ou diferente de entender é olhando neste gráfico. Toda doença autoimune reflete este gráfico. Na verdade, todas as doenças crônicas refletem este gráfico. Vamos olhar mais detalhadamente os fatores ambientais que contribuem para as doenças autoimunes e, na verdade, todas as doenças crônicas. Então, se duas pessoas têm artrite reumatoide, a razão pela qual elas possuem essa doença são diferentes. Elas provavelmente têm todas as fatias deste gráfico influenciando a sua autoimunidade. Mas uma pessoa pode ter cândida, parasita intestinal e metais pesados sendo os fatores mais prevalentes, mas para uma outra pessoa, ela pode estar trabalhando 100 horas por semana, viajando o tempo todo ao trabalho, super estressada e com problemas com glúten. Então temos que identificar qual fatia é a maior na sua vida e começar a manejar.
E o que eu posso dizer, estudando o Dr. Fasano, é que o intestino tem uma influência imensa. Você já vai receber um plano alimentar para começar essa semana no caminho certo. Não deixe então de conferir o vídeo sobre suplementos para fazer esse pedido imediatamente.